Coloque-se de pé nesse momento. Vamos mais uma vez estar orando nessa manhã, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de participar desse banquete, dessa festa. Que Ele possa falar ao meu, ao seu coração. Bem, feche os seus olhos, fale com Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai, e pelo privilégio que temos, ó Deus, de nos ajuntar aqui para render ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai, pois somente o Senhor é digno de receber, ó Deus, o nosso louvor. Deus, o nosso coração se enche de gratidão, ó Deus, em testemunhar, ó Deus, as bênçãos, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, a provisão. Deus, e é por isso que nós erguemos a nossa voz nessa manhã, Deus, para dizer do nosso amor, da nossa gratidão ao Senhor, Deus, pela vida que temos em Cristo Jesus. Deus, que o Senhor possa encher, ó Deus, o nosso coração de alegria nessa manhã, encher esse lugar, ó Deus, de louvor, de adoração, em nome de Jesus. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe, essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilhe nossa luz das trevas, ao olharmos para a cruz, tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra.
abençoe a sua vida nessa manhã, pastor Marcos. Amém. Quero cumprimentar os irmãos nesta manhã com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Já começamos o nosso culto desta manhã, primeiro domingo do mês, e o primeiro culto do dia. Teremos o segundo, logo mais, às 19 horas. Mas nós queremos lembrar que nesse primeiro domingo do mês, além de tudo que nós temos, nós estaremos encerrando o mês da família. Famílias irresistíveis foi o tema deste mês. Então eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor, mesmo onde você se encontra, né? Feche os seus olhos. Já oramos uma vez, já cantamos, mas vamos consagrar o dia, consagrar nosso tempo, consagrar nosso culto e a nossa família ao Senhor. Então feche os seus olhos e faça uma oração pessoal, você e Deus, falando sobre as expectativas e desejos do seu coração. Pai, eu quero consagrar esse tempo ao Senhor e te agradecer por ter nos dado uma boa noite de repouso, nos ter renovado para conosco as tuas misericórdias nesta manhã. Quero te agradecer por este primeiro culto, aqueles que já estão, que chegarão. Quero pedir que o Senhor nos dê um dia agradável na tua presença. Quero também colocar diante do Senhor, ó Deus, aqueles irmãos que estão nas classes para ministrar cursos agora de manhã, aqueles irmãos que estão na cozinha preparando o almoço que teremos hoje. O Senhor abençoe as crianças da nossa igreja, que seja todos eles alcançados pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado nesta manhã. E que logo mais à noite, no próximo culto, também possamos ter, ó Deus, a presença gloriosa do Teu Espírito se manifestando, trazendo alegria, trazendo ensino para os nossos corações. Muito obrigado por tudo. Eu oro, agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de aproveitar esse início de culto para perguntar o seguinte: nós começamos o mês da família no primeiro domingo de maio, e estamos terminando no primeiro domingo de junho. Quantos vieram em todos os cultos, incluindo o de hoje? Os 5 domingos, sem falta, e participou de todos os 5? Gesiel e o Eli, parece que estendeu a mão lá atrás, né? O Geso, Dona Isaura e o Paulo Vitor. Que coisa. Estão perguntando se pela internet vale. Não vale, é só presencial. Amém, coisa boa. Que bom que vocês conseguiram vir em todos os cultos, né? Isso não deixa de ser uma oportunidade da gente renovar nossa fidelidade ao Senhor, e eu sei que alguns também que não vieram por motivo justo, viajaram, tiveram seus motivos. Eu quero, nesse instante, pedir que a gente faça uma oração, um momento de oração, em frases, agradecendo, intercedendo, orando, por tudo que você lembrar na área da família. Só que você não vai fazer uma oração sozinho, nós vamos fazer uma grande oração com todo mundo participando. Então, a minha oração
vai ser a continuação da sua, a sua vai ser a continuação do outro, até eu pegar o microfone e falar em nome de Jesus, amém. Combinado? Gratidão, eu vou liberar, não é só gratidão não, pode interceder hoje pelos pais, pelas crianças, pelo Brasil, porque, sem dúvida alguma, as famílias são afetadas pelo momento que o nosso país está vivendo, não é? Então vamos clamar ao Senhor. Não fique constrangido se duas pessoas começarem a orar juntas. Ore junto, não tem problema. Se eu não entender, porque eu sou limitado, Deus vai entender e vai escutar, tá bom? Porque às vezes um começa, o outro fica com dificuldade porque começou junto com alguém. Então, é uma frase, eu vou liberar duas frases para construir a nossa oração. Então, você vai falar uma ou duas frases e vamos construir uma oração colocando as famílias e o nosso país diante do Senhor. Combinado? Vou começar e depois vocês continuam. Vou começar fora do microfone, do jeitinho que vocês vão orar também. Combinado? Pai, muito obrigado pela vida de cada pai, cada mãe que pertence a esta igreja. Amém. Senhor Deus, colocamos, Pai, nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Senhor, possa, Pai, eu sei que o Senhor já está fazendo, mas continue fazendo, Pai, o melhor. Amém. 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 Senhor, colocamos ainda as crianças da nossa igreja, as crianças da nossa cidade, as crianças do nosso país e as crianças do mundo nas mãos do Senhor. Amém. 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 Queremos orar pelos enfermos, principalmente, ó Deus, aqueles que nós conhecemos e que estão passando por lutas na área da saúde. Em especial, o filho do Marcos Paulo, que está indo, ó Deus, internado, que o Senhor cuide daquele adolescente, em nome de Jesus. Colocamos também, Senhor, na tua presença a vida do Ronaldo, nosso irmão que está lá na Espanha, sofrendo, precisando mesmo, Pai, das tuas mãos sobre a vida dele, sobre a vida da esposa, dos filhos. Guarda, Senhor, e providencia aquilo que ele mais precisa, que é um coração novo, Pai, para sobreviver. Nós pedimos pela vida dele, no nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, nós queremos pedir pela vida dos casais, que o Senhor possa abençoar os relacionamentos conjugais da tua igreja. Também queremos pedir pela vida dos relacionamentos pais e filhos e relacionamento entre irmãos. Que, ó Deus, haja
um tempo de perdão, de reconciliação, um tempo de fortalecimento dos vínculos, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos essas orações, ou esta grande oração que esta igreja fez, em conjunto, demonstrando unidade. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 reunidos em teu nome concordarem sobre alguma coisa na terra, o céu se manifestará. E eu quero te pedir que o Senhor acolha e responda estas e outras orações que foram feitas, talvez silenciosamente, nesta manhã. E visite cada leito, cada lar, cada escritório, ó Deus, cada igreja. Visite esse país também e faça milagres, ó Deus, em nossas vidas. Eu quero te pedir pela situação do país, pela nossa liderança nacional, regional, municipal. Quero te pedir pelo Poder Judiciário, esse momento de tantos acontecimentos, de tantas coisas vindo à tona, de tanta crise, com reflexos em tantos setores da sociedade, que tu manifeste, ou continue manifestando, ó Deus, o teu poder, a tua graça, que a justiça prevaleça, que a clareza, a honestidade, a transparência seja a marca deste momento, e que homens bons, retos, íntegros, possam, ó Deus, trazer para esta nação um novo momento, uma nova história, para que nós possamos viver um país mais justo em todas as áreas. Por isso, abençoe, ó Deus, aqueles que estão bem intencionados, aqueles que estão fazendo de maneira correta, aqueles que estão fazendo de maneira justa, que o Senhor possa ser com eles, protegê-los contra todos os ataques, guardá-los contra todos os inimigos. Nós te pedimos isso, Pai, abençoe esta nação, proteja essa nação, e ajude a fazer com que essa nação seja completamente restaurada e recuperada. Nós oramos para o bem da família, para o bem das igrejas, para o bem do teu reino. E fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui o Edom, não é? Que vai dar um recado sobre um projeto, e depois disso nós queremos devolver a palavra ao ministério, mas antes do ministério começar a cantar, nós iremos orar pelos dízimos e ofertas. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Aí, animados. Eu quero rapidamente fazer um convite a vocês. Eu coloquei lá na entrada da igreja, lá no mural, um cartaz com o nome desse evento é Canto e Encontro. Alguém já ouviu falar? Não, na internet? A divulgação está fraca, então. Teremos a presença do João Alexandre. Primeira vez que eu vi o João Alexandre tocar foi aqui nesta igreja, viu, pastor? Primeira vez. E teremos a presença da Ellen Lara, Indy Mesquita, reverendo Labiane vai fazer uma reflexão também nesse início. E vai ser dia 15 de junho, tem ali o preço no mural, R$30, feriado de Corpus Christi. E eu gostaria muito que todos vocês fossem. Sabe por quê? Porque o evento não será o mesmo se vocês não estiverem lá. Quanto mais pessoas, quanto mais irmãos, mais comunhão e mais alegria. Então, dia 15 de junho, fale para os seus amigos, aqueles que não são evangélicos, por favor, vá e leve ele, porque lá vai ter uma mensagem sobre relacionamento com Deus. E a proposta do evento, já encerrando, é que isso seja um festival de música cristã em Goiânia e também que tenha essa abertura para atrair pessoas que provavelmente nunca virão à igreja. Então, e lá... Quero ter também, o pastor Marcos também, se for lá, terá a oportunidade também de compartilhar a palavra também, de falar às pessoas que estarão lá. Então, dia 15 de junho, feriado de Corpus Christi, o que nós teremos mesmo? Canto e Encontro. Aguardo vocês. Chácara Recanto das Araras, ótima pergunta, agradeço mesmo. Chácara Recanto das Araras, fica a 12 quilômetros de Goiânia. Aí tem um celular lá, que é o meu celular, manda um zap lá, que eu mando a localização e mais informações. Muito obrigado, Deus abençoe. Horário, às 19 horas. Às 19 horas. Um abraço, gente. Obrigado, pastor. Eu pedi para ele que não passasse de 2 minutos. Ele levou tão a sério que estava sonegando informações, né? Então, fica aí o convite para toda a igreja. Com certeza será um evento muito gostoso e você pode se planejar para participar. Eu quero que o ministério já se posicione. E nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Hoje, primeiro domingo do mês, é um dia que a gente enfatiza
a oferta social para a cesta básica. Portanto, se você veio preparado agora de manhã para esta oferta, então venha e traga a oferta social. E no momento de dízimo, nós queremos consagrar as nossas ofertas e dízimo. Eu tenho dito que dízimo é também adoração, não é? É culto. E é interessante, a gente estava comentando, porque estamos falando em um momento difícil e crise, não é? E aí, no momento difícil e de crise, muitas vezes a pessoa para de contribuir com a CELG? Não. Para de contribuir com a Saniago? Também não, né? Para de contribuir com outros compromissos? Também não. Mas, via de regra, deixa de contribuir com a igreja, não é? E a gente não tem feito nenhum tipo de apelo emocional, mas o que a gente tem dito é a fidelidade dos irmãos deve ser um reflexo da fidelidade de Deus para conosco, não é? E a Bíblia diz: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Isso está em Malaquias. E as bênçãos sem medidas são, sabe quais? É a bênção de você não bater o carro, de você não ter que aviar uma receita cara, de você não ter uma outra tragédia econômica na casa, não é? Porque tem gente que pensa que bênção familiar, a bênção financeira, é só promoção, aumento de renda, ficar milionário. Não é isso que a Bíblia propõe. Deus, para alguns que são muito fiéis, dá muito, porque Ele sabe que se der muito, esses também vão contribuir com muito, vão ajudar missionários, vão efetivamente abençoar outras pessoas. Mas, para aquele que é fiel, independente de ser muito ou pouco, a palavra de Deus é clara em dizer: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, que Deus possa nos abençoar, que esta igreja seja uma igreja composta por um exército de pessoas fiéis ao Senhor. Deus honra a fidelidade. Amém? Vamos então orar e consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas nesta manhã. Eu queria pedir o Betim para vir aqui fazer esta oração. Graça e paz. Senhor Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, para Te agradecer primeiramente, Pai, sobre as bênçãos derramadas sobre nós, Pai. Pai, gostaríamos de pedir agora, para que o Senhor abra o coração e as mentes, Pai, dos nossos servos, Senhor, para doar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo, Pai, que é do Senhor, Pai, que nós usufruímos 90%, Pai. E que esses 10% sejam dados com gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós, Senhor. Te agradecemos pelo pão de cada dia, Pai, pelas bênçãos derramadas, Senhor, pelo nosso compromisso com o Senhor, Pai. E que fazemos isso com alegria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode se colocar de pé mais uma vez? Vou precisar de vocês agora, com as palmas, com as vozes, amém? Dá uma espreguiçada aí, uma alongada. Aquela ressaca do sono ainda, né? Vamos acabar com ele agora. Descanso em Ti. Vamos com as palmas, bem forte. Eu descanso em Ti. Em meio à tempestade confiarei. Eu espero em Ti. Espero em Ti. E mesmo em meio às ondas não temerei. A minha vida vou viver todos os dias pra Te amar. E mesmo em tribulações encontro forças pra adorar.
está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E não importa o que aconteça, confiarei na tua palavra. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. Eu sei que nada vai nos separar, nada vai nos separar de ti. A minha vida vou viver todos os dias pra te amar, e mesmo em tribulações encontro forças pra adorar. A minha fé firmada está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E não importa o que aconteça, confiarei na palavra. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. Eu sei que nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar de ti. Aleluia. Que nada nos separe desse amor do nosso Deus. Amém? A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura sou, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura sou. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura sou, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, aquele que está Erga a sua voz e diga: já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo
pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz, me entreguei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
Eu sou teu e tu és meu. Quantos podem dizer: Senhor, estou aqui, Pai, me rendo, Senhor, diante de Ti, entrego a minha vida, Pai, no Teu altar. Eu sou o Teu, Jesus. Quero declarar isso nessa manhã, Pai. Eu sou o Teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Sim, Jesus, compra-se, Pai, nas nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos realmente nos submeter, ó Pai, à Tua vontade. Não só no momento em que estivermos cantando, Pai, mas que a nossa vida seja uma vida de submissão, Pai. Seja uma vida de discernimento, ó Deus, da Tua vontade. Porque sabemos que a Tua vontade é soberana, Pai, e Tu tens o melhor para as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Aleluia. Hoje a gente está abusando aqui da presença do André e da Célia, né? Matando a saudade. Então a gente vai deixar eles trabalhar mais, né? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Sua vida é para o louvor do Senhor. Cante comigo. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor,
aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu. É o Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia. André e Célio, que Deus abençoe vocês. Vocês têm um lugarzinho especial aqui, vocês sabem disso, né? Estamos felizes juntos com vocês. Pela gravidez, pelo bebê, né? Pela nova etapa na vida, pela a cidade onde vocês estão morando, a casa que Deus providenciou, tudo isso é bênção. E sempre que estiverem por aqui, o lugar de vocês está garantido. Que Deus abençoe todos vocês nessa manhã, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém? Podem assentar. Eu quero convidar o Mário Júnior, vai ser a introdução da nossa mensagem de hoje pela manhã, uma participação dele num momento missionário especial, porque eles estão se preparando para daqui a poucos dias se mudarem para a África. Domingo que vem à noite, o Mário Júnior estará pregando, espero que todos estejam aqui, porque é o culto de envio, ele prega e nós enviamos, né? Então domingo que vem será o culto de envio deles. Quero, inclusive, tomar a liberdade, mesmo com ele presente, de dizer que o Ministério de Mulheres da Igreja está pensando em fazer uma oferta do Ministério, né, para eles. Eles têm uma despesa inicial muito alta, porque tem, além das passagens que eles já compraram, tem aquelas coisas básicas que eles precisam adquirir, né, assim que chegar lá. E aí o Ministério de Mulheres fará isso. Eu quero dizer aos pais que nós queremos ensinar os nossos filhos a serem missionários. E eu já falei para a Belinha, e ela vai programar para agora de manhã e à noite, só que agora de manhã estão desprevenidos, para que os meninos deem uma oferta. Essa oferta será trazida no domingo que vem também pelo Ministério Infantil, né, para entregar para essa família. E os líderes de grupo pequeno, eu sei que até algum grupo já fez algum movimento, mas os líderes de grupo pequeno, façam a mesma coisa, para que no próximo domingo, no culto de envio, a gente possa, na soma, porque às vezes você fala assim, mas a minha oferta é pouco. Na soma do pouco, a gente vai ter uma quantidade suficiente para poder ajudá-los, né? Se cada grupo participar com aquilo que for possível dentro da realidade do grupo, nós cremos que vamos poder abençoá-los neste momento. Ele vai usar aí uns 8 a 10 minutos, e depois eu prometo pregar 8 minutos a menos. Amém, irmãos? Bom dia. Por algumas vezes eu estive aqui na frente falando de vários missionários, né? Que a igreja, graças a Deus, com essa visão missionária, a gente tem vários missionários que a igreja ajuda, que você ajuda com a sua oferta. E dessa vez, realmente, nós estamos aqui para falar que agora chegou a hora de nós voltarmos para a África. E no próximo domingo eu vou trazer para você um vídeo. Vou trazer para você também um PowerPoint que vai mostrar um pouquinho daquilo que nós vamos estar fazendo. Eu vou colocar isso condensando dentro da minha palavra. Mas eu quero dizer que vamos levar a ISEC conosco. O projeto que nós temos no nosso coração é realmente de treinar pastores e líderes, de desenvolvimento comunitário no meio do povo africano. Nós vamos estar baseados na África do Sul, que é um país um pouco melhor, um pouco mais desenvolvido. A gente consegue escolas boas para as nossas crianças lá. Mas a nossa intenção é comprar um carro, principalmente uma 4x4, e aí estou até olhando umas na internet, mas é muito dinheiro, né? 50 mil lá, aqueles com aquele guincho elétrico na frente, para-choque diferenciado, aquele com snorkel que vai acima da cabine, porque você pode entrar dentro das águas, né? E sair do outro lado. Eu sei que vai ser altas aventuras, mas enfim, eu acredito que Deus vai realmente abrir as portas do nosso trabalho. Não é fácil, eu sei que cada um de vocês e eu também, todos nós buscamos uma estabilização, né? Estabilização financeira,
uma estabilidade patrimonial, ficamos bem, e é exatamente mais ou menos isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil nesse momento, como diretores aqui da Jocum. Mas quando estamos na nossa zona de conforto, parece que Deus chega e fala assim, ó, agora está na hora. E nós vamos partir mesmo, dia 18, bem cedinho, nós vamos para São Paulo, eu, o Lucas e o Deni, vamos de carro. E eu consegui comprar umas passagens com milhas para nós 3. Nós vamos ter que subir até a Turquia e depois vamos descer mais 14 horas até a Cidade do Cabo. E a Lica, com a Evelyn, a gente só conseguiu a passagem dela realmente com dinheiro, então uma semana depois ela vai sozinha e eu vou esperar ela lá na África do Sul, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então hoje eu não vou pegar todo o tempo aqui, pastor, mas eu quero já deixar aqui que vou levar a ISEC comigo no coração e eu espero que nós possamos manter bons contatos e quero já deixar aqui que a nossa intenção, irmãos, é mobilizar pastores e líderes africanos, profissionais de todas as áreas, para a gente poder abençoar o povo africano. Nós estávamos lá 10 dias atrás, talvez você viu meu videozinho no Facebook, né? Eu acho que deu umas 3.000 visualizações já. E nós levamos 2 dentistas, levamos enfermeiros, pessoas que trabalhavam com crianças. E só para você ter uma ideia, os dentistas, a gente levou todo o equipamento e levamos até um equipamento de fazer restauração, mas infelizmente foi roubado no aeroporto de Johannesburg. E aí só conseguimos então fazer só a extração de dentes. E em 3 dias o pessoal fez 64 atendimentos e arrancaram mais de 100 dentes. Uma loucura mesmo. E os dentes dos africanos são raízes assim, ó, bem grandes. E também um outro ponto muito interessante foi o treinamento dos pastores. Nós tivemos um pastor que ele veio caminhando 2 dias e meio de Moçambique, chegou lá tremendo de fome, e aí conseguimos acalmá-lo, sentou lá, comeu. E teve um outro senhor também de 100 anos de idade, que ele veio 3 dias de bicicleta, só para receber o treinamento. Agora, você que é líder de grupo pequeno, você que tem um conhecimento, os pastores aqui, quanto que nós não podemos abençoar esse povo? E entre os 49 que foram treinados, nós tínhamos um pastor que ele tinha 3 esposas, só para você ter uma ideia. E lá eles escolhem os pastores da seguinte forma, a maioria dos povos, né, das tribos, perguntando para ele se ele sabe ler. Você sabe ler? Sei ler. Então você hoje agora é pastor. E eles começam uma igreja debaixo de uma árvore, e assim, usando um terno, uma gravata, um sapato de uma cor, outro de outra, mas eles vão lá pregar o evangelho e vai saber, né, o que eles realmente estão pregando. Então nós precisamos discipular o povo africano. Tem muita igreja, é uma nação, na verdade, um continente bem evangelizado, principalmente da metade para o sul. Então eu quero aqui hoje colocar em agradecimento por todo esse apoio que a ISEC tem sido já de muitos anos no nosso ministério. Nós vivemos da fé, de ofertas de irmãos, da igreja aqui que nos ajuda e de outros também que contribuem com o nosso ministério. Então, no próximo domingo, vou poder passar um pouquinho mais para toda a igreja, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Amém. Ok. Então, como a gente combinou, né, eu vou ser bem cauteloso com o nosso horário, porque ainda temos a ceia do Senhor, mas estamos lembrando que o primeiro domingo é um culto. E após o culto temos o almoço aqui na igreja. Ainda tem vaga, porque nós fizemos um pouquinho a mais. Então nós fizemos para aqueles que estavam inscritos e fizemos com um pouco a mais para garantir aqueles que porventura não se inscreveram, porque não sabiam ou por esquecimento. Então é possível ainda você almoçar com a gente se você quiser, tá? É claro que tem um limite, né? O limite precisa ser também observado, senão aqueles que reservaram com antecedência vão ficar prejudicados. Famílias Irresistíveis foi o tema do nosso mês de maio, que termina hoje, primeiro domingo de junho.
Só que o mês termina e a família continua. Porque nós não podemos, evidentemente, fazer aí um mês intensivo sobre este tema e depois descuidar ou esquecer do assunto. Como famílias irresistíveis devem viver? Hoje nós iremos trabalhar esse tema. Passando rapidamente pelo que já fizemos, primeiro sermão a gente pregou sobre o tema famílias irresistíveis, confiam em Deus sempre. E a ênfase foi em ter Deus como Pai, não é? E o texto bíblico é muito claro em dizer que Deus é Pai nosso, o Pai nosso que está nos céus. Além disso, nós pregamos a respeito de um outro tema. Famílias irresistíveis vivem sem ansiedade. E nesses 2 sermões sobre ansiedade, porque nós pregamos em 2 domingos, o primeiro domingo mostramos que a ansiedade é pecado, porque a Bíblia traz um mandamento, não andeis ansiosos, esse é um mandamento, não é? Portanto, nós precisamos lidar com isso dessa forma, para que a gente procure ajuda, procure Deus, procure amizade com alguém mais maduro, resolva o problema da ansiedade. Segundo, nós aprendemos que a ansiedade ela é inútil. O que adianta ficar ansioso? Você não vai mudar o quadro, a agenda de Deus não será alterada por isso. Por isso a Bíblia diz, para que antecipar para hoje o problema de amanhã? E o que vai acontecer se você ficar ansioso? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar os seus dias de vida? Então a ansiedade é inútil. E por último, a ansiedade ela é desastrosa, porque uma pessoa ansiosa prejudica a si mesma, a sua própria saúde, e tem muita gente que por causa da ansiedade estão aí tomando medicamentos, estão aí passando por processo de tratamento com medicamento pesado, e ainda acaba prejudicando as pessoas que estão próximas, e as principais delas são os próprios membros da família. Depois nós pregamos sobre o tema Famílias irresistíveis constroem os seus lares sobre a rocha, não é? Que também faz parte do Sermão da Montanha. E a rocha é Cristo, não é? E nós falamos que se nós não investirmos no alicerce, não investirmos na base, não investirmos naquilo que não aparece, mas que sustenta, nós não vamos conseguir construir famílias irresistíveis. Então a base ela é fundamental, mesmo que não apareça. O tema de hoje, que nós vamos responder, é uma pergunta. Como vivem as famílias irresistíveis? O tema é amplo, como amplo é o Sermão da Montanha. Então nós não pregamos o Sermão da Montanha. Eu já tenho anunciado aqui há algum tempo que eu tenho o desejo de fazer uma série sobre o Sermão da Montanha. Sabe por quê? Porque o Sermão da Montanha ele é riquíssimo em conteúdo. É impossível falar de ética pessoal, de ética familiar, de ética de relacionamento social de modo geral, sem passar pelo Sermão da Montanha. Por isso, o Sermão da Montanha ele é muito mais amplo do que as pinceladas que nós temos durante esse mês da família. Outra ocasião, nós vamos trabalhar de modo mais completo sobre este tema. Agora, o que nós aprendemos é que aquilo que nós somos reflete no ambiente no qual nós vivemos. O que eu sou reflete na minha família, reflete no meu trabalho, reflete na minha relação social, seja ela qual for. Por isso, eu preciso me cuidar daquilo que eu sou. E, a princípio, então, nós vamos dividir hoje em 2 momentos. O primeiro deles é famílias irresistíveis experimentam os princípios do reino no lar. Vocês podem repetir essa frase comigo? Famílias irresistíveis, o que elas fazem? Experimentam os princípios do reino no lar. Não é? E na oração dominical, além do Pai Nosso, nós temos esse versículo que vem na sequência, né, da oração. Pode ler comigo também? Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Repetindo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Interessante, eu já disse que a oração do Pai Nosso não é amuleto, não é? Tem gente que fala assim, sem nem pensar no que ela diz. Então vamos terminar agora com a oração do Pai Nosso. E aí sabe de cor a oração do Pai Nosso. A grande pergunta é, você já refletiu nessa oração? O que ela significa? Você sabe por que ela foi ensinada por Jesus? Não é? Ela foi ensinada por Jesus com qual propósito, qual objetivo? Então eu queria que nós de uma vez por todas entendêssemos que fazer a oração do Pai Nosso eu faço, você pode fazer, eu não estou aqui dizendo que é pecado ou errado fazer. Eu estou dizendo que a oração do Pai Nosso, preste atenção no que eu vou dizer agora, ela não é um amuleto, ela não é mágica e ela não é um mantra. Estamos juntos? Entenderam? Ela não é nada disso. Tem gente que fala assim, então eu vou orar 10 vezes o Pai Nosso para mudar uma situação. Não é isso que vai mudar a situação. Não é isso que vai mudar a situação. O Pai Nosso, na verdade, você tem que entender que ele reúne os elementos indispensáveis para que eu tenha comunhão com Deus e para que eu tenha comunhão com o outro. Por isso a oração ela é importante ser entendida. Primeiro porque eu passo a ter Deus como meu Pai, eu santifico o nome deste Deus, mas eu me submeto à vontade desse Deus, dizendo, seja feita a tua vontade no céu, assim no céu como já, assim, aqui na terra, assim como já é feita no céu. Eu perdoo e sou perdoado. Então os elementos que eu preciso para que eu possa viver uma vida de comunhão íntima com Deus e refletir nas minhas relações, existe na oração do Pai Nosso. E entre os elementos que existem na oração do Pai Nosso, tem essa frase que nós lemos, olha lá. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Será que quando você ora isso, você sabe o que isso implica? O que isso significa na prática? Será que você já entendeu o que significa dizer, venha o teu reino? A segunda parte do texto diz, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então a resposta está no próprio texto. Seja feita a tua vontade, ou seja, o reino de Deus vem para a minha vida, o reino de Deus vem para a vida da minha família, no momento em que há submissão à vontade de Deus. Quando eu digo assim, Senhor, eu vou me submeter à tua vontade, eu estou permitindo que o reino de Deus se estabeleça em mim. Quando eu digo assim, eu como sacerdote do meu lar, como mãe da minha família, como canal da bênção, influência espiritual dentro do meu lar, eu vou trazer a submissão a Deus para dentro da minha casa. Você está dizendo assim, a minha casa é um lugar onde o reino de Deus acontece. Porque o reino de Deus acontece quando há submissão ao reino ou à vontade de Deus. Por isso vamos aprender aqui rapidamente. Primeiro, como é que se estabelece o reino de Deus em sua vida pessoal e em sua família? A rigor, a expressão reino de Deus, reinado de Deus, domínio de Deus, se refere ao que eu já disse, a realização da vontade de Deus na sua vida e na sua família. Onde a vontade de Deus é acolhida, ali está o reino de Deus. Onde a vontade de Deus é praticada, ali está o reino de Deus. A primeira dimensão da manifestação do reino ocorre em mim, no meu coração. Sem dúvida alguma, é a minha própria experiência existencial que manifesta a presença do reino. Só que, quando o reino de Deus está no seu coração, quando o reino de Deus está no meu coração, ele reflete para fora. O cidadão do reino tem práticas compatíveis com o reino no qual ele é súdito. O cidadão do reino pratica aquilo que o rei quer que ele pratique. Portanto, o reino de Deus é invisível no momento em que ele está no meu coração, e a Bíblia fala sobre isso. O reino de Deus já veio, ele está aí no seu coração, mas ele é visível na medida que eu levo as dimensões e as práticas do reino e as experiências do reino para fora.
Quando João Batista veio pregar, o sermão do João Batista era um sermão curto, objetivo. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou, vez por outra, o reino dos céus. Arrependei-vos. Quando Jesus chegou, ele prega essa mensagem em Mateus 3. Quando Jesus é batizado por João e começa o seu ministério, já na sequência Jesus prega dizendo: é chegado o reino de Deus. Ou seja, a vinda do Messias fez com que o reino de Deus fosse um reino presente. Um reino presente. Jesus Cristo, no seu ministério, trouxe o reino de Deus para a minha experiência pessoal, para o meu interior, para a sua experiência pessoal e para o seu interior. Vou ler um texto bíblico que não está no slide. Lucas 17, 20 e 21, veja o que diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, com visível aparência, olha o que ele disse. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, se alguém perguntar assim: pastor, quando é que vai se estabelecer o reino de Deus? No meu coração ele já se estabeleceu. O reino de Deus está dentro de vós. Você submete à vontade de Deus? Você faz sinceramente esta oração do Pai Nosso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e a primeira manifestação da tua vontade é aqui, eu vou obedecer e me submeter a ela. Se isso acontece, o reino de Deus já veio. E Jesus explica isso de maneira muito clara. Um outro texto, ele diz assim, quem é que está apto para entrar no reino? Aí Jesus pega uma criança como modelo e diz assim: todo aquele, né, que se tornar como uma dessas crianças, ou seja, a criança virou exemplo por causa da sua simplicidade, da sua humildade de cidadão do reino. Aí o texto é claro em dizer: de modo algum, se você não se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, assim me recebe. Então a criança passa a ser cidadão do reino. Portanto, a petição, venha o teu reino, significa que eu voluntariamente estou dizendo nada mais, nada menos do que o seguinte: Senhor, seja rei na minha vida. Eu estou dizendo: Senhor, eu quero o teu senhorio sobre mim. Sabe aquela música que a gente canta? Reina em mim, reina em mim, reina em mim? Não é? É igual, esses tempos atrás, eu mudando assim, só para poder aplicar, eu estava subindo a 17, a R17, e naquela época tinha um boteco ali na esquina da T8. Né? Não, vira T8 depois, ali é D ali ainda, né? Naquela rua ali do Extra. E eles estavam cantando a música do Regis Danese, no boteco lá, em ritmo de samba, enchendo a cara e cantando lá: entra na minha casa, entra na minha vida. Assim, ô Senhor, ouve essa oração, né, que eles estão fazendo, enquanto eles estão cantando inconscientemente. Né? Porque virou uma música popular, muita gente cantava, aprendeu, só que não medita no que isto significa. Entra na minha casa, entra na minha vida, muda tudo, transforma tudo. É uma oração séria, não sei nem se a pessoa está preparada para que ela aconteça. A mesma coisa é a oração: venha o teu reino. Em outras palavras, voluntariamente está dizendo: reina sobre mim. Quando você canta reina, 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 você está dizendo: eu sou súdito, eu sou submisso, eu me rendo, eu me curvo. Eu deixo que a vontade do Senhor prevaleça. Por isso, o reino de Deus, na sua vida pessoal e familiar, é fundamental para que você seja membro de uma família irresistível. Segundo, o reino de Deus como fator de esperança para a família. O que significa isso? Eu vou ser bem breve nesse ponto, mas ele é tão importante que eu queria que você tivesse despertado para ele. Significa que o reino de Deus já veio, mas na sua plenitude, o reino de Deus ainda virá. Certo?
que isso muda no quadro? Muda porque enche o nosso coração de esperança. Amém ou não? Você entendeu? Tá bom, o reino de Deus já veio, mas o reino de Deus também virá na sua plenitude. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ele iria voltar. E a última oração do Apocalipse diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E esse aquele aqui é Jesus. E a igreja em coro responde: amém, vem Senhor Jesus. É o Maranata daquela música que nós cantamos. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, não é? Ó que gozo glorioso, etc. É aquele dia em que o reino de Deus será implantado de maneira plena, de maneira completa. E isso aponta para o futuro. Então eu diria o seguinte: o reino de Deus está revelado de forma parcial no meu coração. O reino de Deus será revelado de forma integral, plena e completa na volta gloriosa de Jesus. Tem gente que pensa que confunde o reino com a igreja. A igreja faz parte do reino, mas a igreja não é reino. Tá certo? Vocês entendem assim? A igreja não é o reino, ela está no reino. O reino é muito mais amplo. O reino é muito mais amplo. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Mas ainda, esse reino que é amplo, hoje já é amplo, a Bíblia diz que ele estará definitivamente instalado, definitivamente completado naquele glorioso dia em que Jesus Cristo voltar, e aí nós vamos poder descansar completamente nas promessas do Senhor Jesus. Martin Lloyd Jones observa dizendo o seguinte: o reino de Deus está presente na igreja, está presente no coração de todo aquele que é crente verdadeiro. Cristo reina em tais pessoas, porém, ainda chegará o dia em que o seu reinado terá sido estabelecido sobre a face da terra. Esse dia chegará, e a mensagem inteira da Bíblia nos ensina a aguardar esse momento, esse grande acontecimento. A petição nossa, venha o teu reino, também tem uma perspectiva futura. Senhor, que o teu reino possa vir como está planejado e prometido. Reino de justiça, reino de paz, reino de alegria, reino perfeito, onde as coisas não mais terão as características que tem hoje. Então o reino é fator de esperança. Eu vivo na expectativa e na esperança de que eu posso viver uma parcela do reino agora. A salvação não é para o futuro apenas. Contudo, a plenitude do reino eu vou viver quando Jesus voltar. Terceiro, famílias irresistíveis testemunham o reino de Deus para outras famílias. Esta dimensão vem o teu reino. Tem que virar para nós testemunho e evangelismo. Porque, sem dúvida alguma, nós estamos no reino não porque nós somos os tais, nós estamos porque Deus, na sua graça, nos alcançou, e para nos alcançar, Ele usou alguém. Deus usou alguém para te alcançar. Ah não, pastor, eu já nasci na igreja, então Deus usou seus pais para te trazer para a igreja. Não é? Não, eu cheguei, e eu estou falando de igreja aqui, entenda-se, não estou nem falando de igreja local, não estou falando de denominação e nem de placa. Eu estou dizendo para o corpo de Cristo. Se você veio para o reino e veio para o corpo, alguém te trouxe. Se você é frequentador e participante e nem lembra o dia, porque seus pais já ensinaram desde cedo os caminhos do Senhor para você, então foram seus pais. Mas alguém te trouxe. E isso leva-nos a entender que esse processo não acabou. As famílias irresistíveis que trouxeram o reino de Deus para dentro de suas casas devem compartilhar as boas novas deste reino para milhares e milhares de famílias que estão sofrendo. Nós sabemos disso. E daqui a pouco, na segunda parte da palavra, os próximos 10 minutos, eu quero falar a respeito das famílias que brilham. Então, evangelizar, testemunhar, é uma responsabilidade permanente que Deus colocou em nossos corações.
Se estamos aqui é porque trouxeram a gente, porque somos agraciados por Deus. A pergunta é: como podemos ser omissos nessa situação? Como? Não é? Tem gente que fala assim: para que ir para a África com tanta gente se perdendo aqui no Brasil? Aí, enquanto a gente ganha os brasileiros, com tanto brasileiro que tem aqui, porque os missionários do Brasil não é Mário Júnior, não é pastor fulano, pastor Beltrano, não é o Daniel, não. Os missionários do Brasil somos todos nós. Todos nós. A Bíblia diz que nós somos sementes plantadas por Deus em diversos lugares. Eu não posso ir em muitos lugares que você vai. Sabe como é que a bênção de Deus vai chegar no lugar onde você vai? Através de você. É através de você. É a estratégia de Deus, é a estratégia perfeita. Jesus falou isso na parábola. Você é uma semente de Deus plantada atrás do balcão da sua loja. Você é um semente de Deus plantado na sua sala de aula. Você é uma semente de Deus plantada na repartição pública da qual você faz parte. Você é uma semente de Deus plantada no seu consultório. Você é uma semente de Deus plantada nos diversos lugares. Porque lá vai chegar pessoas que não vão encontrar comigo, não vão encontrar com nenhum pastor, nenhum missionário. Você é o missionário que essa pessoa vai ter a chance de ouvir, através do qual a pessoa vai ter a chance de ouvir a respeito do Evangelho. Por isso, fazer discípulos significa dizer para as pessoas que ainda há lugar. Ou seja, o reino de Deus parcialmente já está presente, mas não está completo. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mas aí Jesus completa dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Ainda há lugar. Que Deus possa realmente nos fazer entender que o seu reino precisa ser implantado através de mim. Estar no reino significa ter prazer em fazer a vontade de Deus enquanto nós estamos aqui na terra. Ou seja, não adianta eu ter fé de palavras. Eu preciso confirmar através dos gestos. Não adianta eu ter uma espiritualidade que não se vê na conduta. Eu preciso praticar aquilo que eu creio. Que nós entendamos que o reino de Deus é esperar pelo que ainda está por vir. Ora vem. Significa que nós, como agentes, estamos aguardando a plenitude ou a completude do reino de Deus com muita esperança no coração. Terceiro, o reino de Deus pode ser medido quanto à extensão territorial, não pode, ser medido quanto à extensão territorial e nem quanto ao tempo. Só temos uma convicção: a vitória é certa e a sua implantação está garantida. Eu não sei quando, mas está garantida porque o Senhor prometeu e Ele não vai falhar. Agora deixa eu te falar uma coisa, para a gente fechar esse ponto. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus já está no meu coração, significa que eu já posso praticar a justiça do reino. Sabia? Eu, como crente, eu já posso trazer a justiça deste reino para o meu ambiente. Então, cada vez que você é justo nas suas atitudes, você está, em outras palavras, fazendo o quê? Com que a gente experimente em dose bem pequenininha o sabor do que será o reino de Deus na sua plenitude. Cada vez que você é misericordioso, você está fazendo a mesma coisa. Cada vez que você concilia, traz uma palavra de pacificação, traz uma palavra para acalmar o coração, acalmar os ânimos, acalmar os relacionamentos, você está sendo um agente do reino. Você está permitindo que as pessoas experimentem aquela paz que o reino definitivo vai trazer. As bem-aventuranças são práticas daqueles que fazem parte do reino. Agora, para os próximos 10 minutos que eu falei, vou terminar na hora que eu prometi, nós vamos falar a respeito do segundo aspecto das famílias irresistíveis. Como elas devem ser? Elas devem praticar os princípios do reino. Segundo, as famílias irresistíveis brilham como luz. Que é a aplicação, de certa forma, da primeira palavra. Eu queria convidar você para a gente despertar ainda mais, para ler esse texto que está projetado, que é Mateus 5, 14 a 16.
bem conhecido, mas eu queria repetir essa leitura com você. Leamos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto fala, vós sois a luz do mundo. Você já ouviu falar em blackout, né? Blackout de cidades inteiras, blackout de países, né? O que seria um blackout, ou para o brasileiro, um apagão? O que significa um apagão ou um blackout? É a falta, o colapso, o corte, a interrupção de energia. E aí, essa interrupção causa danos durante o dia, porque a energia elétrica faz o mundo girar hoje, né? Mas à noite causa escuridão. Por isso o nome blackout ou o nome apagão. Quais são as causas dos cortes no abastecimento elétrico? Pode ser danos nos aparelhos, pode ser uma catástrofe ou um problema de terremoto ou coisas da natureza, não é? De tsunamis, etc., que gera esse apagão. Pode ser falha humana, pode ser um curto-circuito, não é? Pode ser falhas intencionais. Teve apagão ou tiveram apagões que foram intencionais, não é? Tinha um objetivo, tinha uma finalidade. Enfim, o apagão gera transtorno, gera impacto. Que impactos ele gera? Na água que você consome, gera impacto. Impacto no trânsito, imagina, eu não sei, nós já vivemos, eu já vivi, eu acho que todos aqui já viveram a experiência de andar no trânsito de Goiânia quando os sinaleiros não estão funcionando, né? Vocês sabem o que isso significa? Nem é em apagão, não, às vezes um dano localizado, um apagão localizado, né? Um problema assim localizado. Mas se pega vias de grande tráfego, você sabe o que isso provoca. Outros prejuízos na área de transportes públicos. Tem transporte público que é elétrico. Prejuízos econômicos, porque o comércio se movimenta hoje através de muitas coisas elétricas, os restaurantes, os hotéis, os frigoríficos, etc. O setor industrial, de forma geral. A área de informática, aquecimento, calor, ambientes que precisam de refrigeração ou outros que precisam de aquecimento, aumenta a violência. Tem gente que aproveita a escuridão para praticar a maldade, né? Enfim, é danoso, muito danoso. E aí Jesus chega e diz assim, vós sois a luz do mundo. Será o que ele quer ensinar com esta lição? Quer ensinar que com o apagão dos crentes, com o blackout provocado pela própria omissão daqueles que servem ao Senhor, o mundo está em plena escuridão. E aí, nós deixamos de refletir a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz. Jesus próprio disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas. Nós passamos a refletir a luz de Cristo no momento em que nós temos um encontro genuíno com Ele. E nós precisamos entender que, como um satélite que não possui luz própria, nós somos refletores de uma luz que o mundo precisa para apontar um rumo. Sem dúvida alguma, o mundo precisa de uma direção. E quando Jesus diz que nós podemos ser a luz do mundo, Ele está dizendo assim, vocês podem clarear o caminho desse mundo, vocês podem ser uma resposta para as perguntas deste mundo, você pode trazer para este mundo a luz de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Espírito Santo é a chama que arde continuamente. Tem uma imagem de uma candeia.
No templo havia uma candeia, e essa candeia não podia apagar hora nenhuma. Ela estava num ponto estratégico, e o sacerdote tinha a responsabilidade de vigiar esta candeia para saber quando o azeite estava secando, para ele vir e reabastecer, porque não podia apagar. Tinha um aspecto simbólico disso, e tinha também o aspecto prático disso. Não tinha fósforo naquela época. Portanto, fazer uma faísca, acender uma candeia, não era um processo tão simples como seria hoje. Então o segredo é: não deixe a candeia se apagar. Essa então é uma das tarefas do sacerdote. E quando nós dizemos aqui que o Espírito Santo é a chama que arde continuamente, o que nós estamos querendo dizer é que, sem dúvida alguma, essa chama precisa ser também constantemente alimentada. É por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. O Espírito é um líquido. Não é, o Espírito é uma pessoa. Mas a expressão simbólica de Paulo significa que você tem que estar constantemente se alimentando do Espírito Santo. Tem gente que deixa a chama apagar. E deixa a chama apagar exatamente porque descuidou desse cultivo espiritual necessário através da palavra, através da oração, através do culto, através dos relacionamentos com os irmãos. Essas coisas fazem com que a nossa candeia permaneça abastecida para que a luz não se apague. Interessante, porque eu me lembro que os irmãos aqui guardaram, não estava aqui, mas guardaram muito, uma expressão do pastor que teve aqui, se eu não me engano, Antônio Elias, há muitos anos, e ele era um pastor presbiteriano que tinha passado por uma forte experiência de avivamento. E alguém dizia: mas como você vai ficar na igreja presbiteriana, uma igreja histórica? E ele dizia o seguinte: eu vou ficar na igreja presbiteriana porque a experiência que eu vivi e tenho vivido não é antibíblica, não é pecaminosa, não é doutrinariamente insuportável, de modo doutrinário insuportável. Vou permanecer. E se eles me expulsarem da igreja por algum motivo, eu vou fundar uma igreja com os mesmos estatutos da presbiteriana, com o mesmo regimento da presbiteriana, né? Vou fundar uma igreja com tudo da presbiteriana, eu não abro mão. Qual o segredo, pastor, para viver o que o senhor tem vivido? E eu ouvi sobre o Antônio Elias no encontro da CEPAL da semana atrasada, semana atrasada não, quase um mês atrás. Um pastor dizendo que toda vez que ele ia no Rio de Janeiro, ele dizia: eu só aceito convite para ir no Rio de Janeiro se eu puder passar algumas horas com o pastor Antônio Elias. E aí perguntaram o segredo. Ele disse assim: o segredo para o crente é ele manter a brasa viva, né? Não deixar essa brasa apagar. Aí ele diz: cuidado, não estou falando fogo, estou falando brasa. O fogo queima a carne, não é? Mas a brasa assa sem queimar. A ideia de brasa é: se eu tiro a minha brasa de perto das outras brasas, ela vai apagar. Mas se eu mantenho a brasa junto com outras brasas, todas elas acesas, uma brasa vai ser, junto com a outra, eficiente para manter o calor, para manter aquela brasa acesa. E ele diz: o equilíbrio está aqui. Por que existem excessos? Porque as pessoas deixam que os apelos emocionais, que aquelas coisas que não têm base bíblica, comecem a acontecer. E eu não posso confiar nem na minha experiência. Tem gente que fala assim: ah, mas eu senti. E daí que você sentiu? Submeta o que você sentiu à palavra de Deus, porque nós sentimos coisas horríveis às vezes. O que você sente não é santo. O que é santo é o que a palavra de Deus diz que é. Mantenha a chama acesa. A Bíblia diz que, aliás, Jesus diz que muitas pessoas naquele dia, ele conta isso através da parábola das 10 virgens, não poderão entrar no reino. Ah, mas por quê? E aí as 5 virgens nécias vão bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos também a porta. Nós somos virgens. E qual vai ser a voz do Senhor lá dentro?
não vou abrir a porta porque vocês não estavam preparadas, né? As candeias de vocês estavam apagadas. E vocês, quando voltaram à cidade para comprar azeite, o noivo chegou. E o noivo encontrou 5 virgens prudentes. E as 5 virgens nessas perderam a oportunidade das bodas. Sabe o que essa parábola significa? A mesma história do Velho Testamento. Eu preciso manter a candeia acesa. Eu preciso manter a luz acesa. Vós sois a luz do mundo, que reflete a luz de Cristo. E para terminar, terceiro ponto. Famílias irresistíveis brilham para guiar a sociedade no caminho certo. Esses dias atrás eu vi um filósofo num debate, ele dizendo assim, é claro que isso é da ciência, da ciência, mas ele estava usando isso como ilustração, como filósofo que era, para mostrar a importância de nós entendermos algumas coisas. Então ele dizia o seguinte, não existe escuridão, existe ausência de luz. Não é? Há um momento em que o sol se esconde, escurece tudo, mas o sol existe o tempo todo. Ele não deixa de existir de 7 horas da noite até amanhecer o dia. Existe a ausência de luz. A luz entrou, a escuridão vai desaparecer. Exatamente isso que acontece no plano espiritual. Viver na escuridão é caótico, mas o mundo está na escuridão. E como é que nós vamos resolver a ausência de luz deste mundo? Só tem um jeito. Que cada um servo de Deus possa ser o reflexo da luz de Cristo na sociedade. A atuação dos cristãos é que vai fazer a diferença. Por isso os cristãos têm que assumir a responsabilidade por esta luz, por este ato de iluminar o mundo, apontar rumos para o mundo, etc. A falta de farol para apontar a sociedade é que tem feito com que os divórcios aumentem, com que as famílias sejam danificadas, com que o uso de drogas se acelere, com que crianças abandonadas também violentadas aumente. Enfim, a tragédia instalada na nossa sociedade não é por outro motivo senão a falta de um farol, de uma luz que aponte qual é o rumo. Portanto, não basta sermos cristãos aqui da igreja no domingo após domingo, mas o Senhor quer que sejamos cristãos visíveis. Cristãos que praticam na sociedade aquilo que de fato o Senhor quer que pratiquemos. Precisamos ser irradiantes, mostrar para fora aquilo que realmente Deus já fez na nossa vida. Reflita hoje, para a gente orar e participar da ceia. Você tem sido luz por onde passa? Faltou a palavra onde aí. Segundo, Cristo pode ser visto através da sua vida? Você é um reflexo, um espelho, um reflexo de Jesus? Terceira pergunta para reflexão. Como podemos ser luz do mundo? Realize boas obras e dê sempre a glória, o crédito para o nosso Deus, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem vocês mesmos? Não. Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não é? A honra não é para mim, a honra é para o Senhor. Que Ele nos abençoe. Feche seus olhos. Quero convidar você a orar baseado nessas perguntas que a gente acabou de formular. E baseado nessas perguntas que acabamos de formular, e na oração que você está fazendo, nós vamos participar da ceia do Senhor como selo. Eu fiz questão de terminar essa conferência hoje para que a ceia, símbolo da aliança do Senhor conosco, seja para nós um fator simbólico, para nós firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus, para que tenhamos famílias irresistíveis. Nós, nesse último dia, mês da família, eu posso lembrar uma coisa:
O mês acabou, mas a minha vida como pessoa e como família vai continuar. Eu sei que Deus quer que eu seja a luz do mundo por onde eu passo. Amém? Pai, eu quero nesta manhã pegar o pão, tomar o pão, o cálice. Enquanto eu faço isso, eu quero, em nome de Jesus, dizer que esta aliança que o Senhor firmou conosco, derramando o precioso sangue que vai simbolicamente ser representado hoje, é que nos garante as condições necessárias para que eu brilhe a luz de Cristo. Não é merecimento, o crédito não pode ser para mim também, mas é graça e toda a honra e toda a glória tem que ser para o Senhor. E eu peço que o Senhor faça isso conosco hoje e continue fazendo na nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos que já pegaram a ceia para já prepararem aí. Quem não pegou, nós temos 2 pontos lá atrás que podem ser buscados, seu kit da ceia. E pedir que os 2 oficiais aí, um em cada mesa, fique atento para ver se alguma pessoa precisa, né, dos elementos da ceia e nos ajude aí. Queria chamar o pastor Daniel aqui, o pastor Livingston. Deixa eu usar esses 2 agora de manhã para participar conosco desse momento da ceia do Senhor. Venham aqui, por favor. Amém. Pedir ao pastor Livingston que faça uma oração consagrando o pão. E logo em seguida nós participaremos do pão. E depois o pastor Daniel vai estar consagrando o cálice e faremos o mesmo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor enviou teu Filho como missionário, como Salvador a este mundo. E nós estamos aqui, ó Deus, relembrando este momento, desse sacrifício. Senhor, obrigado pelo teu corpo. Símbolo agora, Senhor, esse pão, daquilo que o Senhor fez ali na cruz por nós. Amém. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, para perdoar os nossos pecados. Senhor, que nesta hora possamos fazer dignamente, participando do corpo da ceia do Senhor. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar do pão antes da oração? Queria que você pegasse o seu pão, toma o seu pão aí na mão agora, e receba este pão simbólico, como sendo o sinal de que o Senhor nos ama tanto, que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E Ele próprio fez questão de apelar para a nossa memória, para que nós pudéssemos constantemente lembrar do sacrifício que foi feito ali na cruz, não é? Por isso, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Participemos do pão. Vamos cantar uma estrofe, um pedaço de um cântico enquanto a gente ora. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o sol do coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Amém. Oremos pelo cálice. Somos gratos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, participando desse memorial, ó Pai, que relembra, traz à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que o Senhor fez por nós. Amém. Sabemos que foi por graça, por misericórdia, não por merecimento nosso, mas nos alegramos e regozijamos porque o Senhor nos amou e derramou o seu sangue por nós. Amém. Obrigado porque através dele podemos conversar contigo, estarmos aqui em comunhão, aprendermos e desfrutarmos da tua palavra. Amém. Te agradecemos e te louvamos porque juntos aqui podemos relembrar aquilo que mudou as nossas vidas, aquilo que o Senhor fez por nós. Amém. E te louvamos porque o Senhor é um Deus grandioso, gracioso e bondoso conosco. Pedimos, ó Pai, que o Senhor deixe isso bem claro em todos os momentos na nossa mente, nossos corações, e que isso reflita na nossa vida, nas nossas famílias, em tudo que vamos fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Participemos do cálice. Amém. Enquanto a gente continua esse momento de oração, nós vamos terminar o culto em 5 minutos. Não são nem 11h30 ainda. Vamos terminar em 5 minutos. Sugiro que você aguarde o final. Vamos cantar mais um pedaço dessa música. Vamos orar ao Senhor. E aí em seguida nós vamos dar uma pequena orientação sobre o almoço, ouvir o ISEC Notícias e terminar o culto. Tá? E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Eu queria convidar o pastor Jonas para vir aqui fazer a oração final, mas enquanto isso já pode soltar o ISEC Notícias, por favor.
E enquanto eles preparam aqui, apagam as luzes, ingressos ali na porta com o Auris Valdir e o Alírio, tá? Para chegar lá, nós temos o controle. Você paga ali, compra ali, pega ali e vai para o salão de lá, tá? Então, os ingressos aqui. O pastor Paulo vai estar lá, é a pessoa responsável pela organização ali do salão. Às vezes você chega, fica constrangido, ele vai estar com uma equipezinha lá, para poder acomodar todo mundo, que às vezes tem lugares, mas a pessoa chega, não conhece, fica constrangido de procurar, de sentar na mesa. Espero que quem conhece todo mundo não se sinta assim. E ninguém precisa correr para reservar lugar, porque tem lugar para todo mundo, a gente ajeita. E se ficarmos misturados, melhor ainda, né? Porque aí você vai conhecer pessoas que você às vezes não conhece, tá bom? Vamos assistir o ISEC Notícias. Olá, está no ar o ISEC Notícias. No dia 11 de junho, domingo, às 19 horas, teremos um culto especial de envio do missionário Pastor Mário Júnior e família. Venha prestigiá-los. Atenção casais casados e noivos. No Dia dos Namorados, você já tem um compromisso. A ISEC promoverá um jantar romântico. Será dia 12 de junho, às 20 horas no anexo, por apenas R$ 60 por pessoa. Para participar, se inscreva na secretaria. Para retirar os convites, pode ser na secretaria ou no final do culto com o casal Jean e Renata. Você que é jovem, reserve o feriado de Corpus Christi, dia 16, sexta à noite, e dia 17, durante todo o sábado, para a nossa conferência com o tema A Visão de Mundo pela Ótica de Cristo. Teremos como preletor o pastor Glauco Pereira do CTCEB. Por apenas R$ 40, você também terá direito a vários seminários com outros preletores. Corra e garanta sua vaga com a liderança do ministério. O encontro de casais no Ecologic Ville Resort e Spa em Caldas Novas será entre os dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. As vagas são limitadas. É possível dividir o valor da inscrição até o encontro. Procure o Ministério de Famílias e confirme sua participação. O ISEC Notícias estará disponível nas redes sociais, no site da igreja e no aplicativo. Até a próxima! Quem puder, fique em pé, por favor. O pastor Jonas vai fazer a oração final e invocar a bênção do Senhor. Pai querido, em Teu nome estamos aqui reunidos, recebendo tantas bênçãos, palavras para o nosso coração, para a nossa alma. E em Teu nome também queremos Te agradecer por Tua presença aqui conosco. E queremos Lhe agradecer, porque somos filhos Teus, porque somos a Tua família. E queremos viver e andar nesta integridade conforme ouvimos hoje. Queres abençoar também agora o que segue, esta comunhão, as mesas, esta comida que tens preparado com tanto amor para nós, os Teus filhos. Senhor, nós Te louvamos por tudo e dizemos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão santo do Espírito Santo seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Podemos já fazer o processo ali, passar pelos convites e ir lá para o próximo salão. Não há nada igual